Graça e paz. Estamos de volta com o nosso e-book em vídeo. O livro que estamos desenvolvendo tem como tema Homens Piedosos, uma liderança com propósito. E já estamos no capítulo 7. Ore, se acomode em um lugar tranquilo e ouça os conselhos do Senhor nosso Deus. Ensino e discipulado no lar. O objetivo aqui hoje é conscientizar os homens sobre sua responsabilidade bíblica de ensinar e discipular sua família no contexto do lar, mostrando que o ensino espiritual não deve ser delegado exclusivamente à igreja. O nosso texto base se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. No contexto da carta aos Efésios, Paulo conclui instruindo especificamente os pais cristãos. Aqui, o apóstolo não fala às mães, mas aos pais progenitores, enfatizando que os homens têm responsabilidade de liderança espiritual na família. A recomendação negativa de não irritar os filhos indica evitar ações que gerem ressentimento. Em contraste, o mandamento positivo é educá-los com disciplina e admoestação do Senhor, ou seja, sob a orientação amorosa dos princípios de Cristo. Estes princípios que devem ser praticados geram frutos visíveis, filhos que respeitam Deus e edificam sua fé. Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Este provérbio apresenta um princípio fundamental da sabedoria bíblica. A educação dada à criança nos primeiros anos de vida molda o seu futuro. O termo instruir no hebraico é hamok, que pode ser traduzido também como dedicar, treinar ou iniciar um caminho. Dá a ideia de preparar alguém para um propósito específico desde o início. Assim como um vaso de barro toma forma enquanto está mole, a mente e o coração da criança são moldáveis nos primeiros anos da vida. Embora não seja uma promessa incondicional, é uma regra geral de sabedoria que afirma: o que for ensinado e modelado com constância e fé, criará raízes profundas e duradouras. Introdução. A responsabilidade de ensinar e discipular no contexto familiar não é uma atribuição exclusiva da igreja ou das instituições religiosas. Nas Escrituras, vemos claramente que o lar é o primeiro ambiente de formação espiritual, moral e emocional dos filhos. E o homem é chamado por Deus a ser o instrutor principal da fé no seio da família. A sociedade atual tem terceirizado essa função a pastores, professores de escola bíblica ou influenciadores cristãos, mas o ensino mais eficaz é aquele que acontece de forma constante, relacional e vivida. Discipular é mais do que transmitir conhecimento. É formar caráter, acompanhar de perto, modelar Cristo em atitudes e palavras. Nesta aula, vamos entender como o homem deve ser o primeiro mestre da palavra no lar e como ele pode criar um ambiente onde o discipulado é contínuo, afetivo e profundo. Exemplo bíblico: Timóteo. Discípulo e companheiro fiel de Paulo, foi um jovem pastor que desempenhou papel importante na igreja primitiva. Mas antes de ser um líder na igreja, ele foi discipulado por sua família, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Timóteo cresceu em um lar onde a palavra de Deus era viva e ensinada com sinceridade. A avó e a mãe foram agentes de discipulado em sua vida. E mesmo sem uma figura paterna cristã presente, seu pai era grego e, ao que tudo indica, não convertido. O lar formou nele uma fé autêntica e sólida. Mais tarde, Paulo reconhece que Timóteo foi ensinado nas Sagradas Escrituras desde a infância. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Isso mostra que o discipulado no lar pode preparar uma pessoa para grandes responsabilidades espirituais. Que possamos tomar posse deste exemplo maravilhoso
nos posicionando como líderes espirituais dentro de nossa casa, crendo que o ensino no lar, juntamente com a ação do Espírito de Deus no coração dos nossos filhos e esposa, tem poder de gerar uma fé genuína e duradoura. Aplicações práticas. 1. A formação espiritual começa em casa. Pais devem entender que são os principais responsáveis pela educação espiritual de seus filhos. A igreja, a escola ou líderes de ministério são parceiros, mas a base é construída no lar por meio da vivência da fé, do ensino da palavra e da prática de valores cristãos. 2. Ensinar com intencionalidade e constância. Instruir não é apenas falar de Deus uma vez ou outra. É discipular na rotina, corrigir com graça, encorajar na fé, mostrar na prática como se busca a Deus, como se toma decisões com sabedoria, como se confia e depende do Senhor. Isso requer tempo, presença e coerência. 3. Considerar o caminho e o temperamento de cada filho. Cada criança tem características únicas. Ensinar no caminho em que deve andar inclui entender o coração do filho, suas inclinações, dificuldades e dons. Educar com sabedoria é adaptar a abordagem sem comprometer os princípios bíblicos. 4. Ser exemplo vivo. O maior ensino é o exemplo. Uma criança que vê o pai ou a mãe orando, perdoando, sendo honesto, sendo firme, porém amoroso, aprenderá mais do que por palavras. Ou seja, os filhos absorvem muito mais do que veem do que aquilo que ouvem. 5. Não terceirizar a formação espiritual. Essa é uma aplicação direta. O versículo é dirigido implicitamente aos pais, não aos líderes religiosos ou instituições. Portanto, não cabe aos outros fazer aquilo que Deus confiou primeiramente aos pais. Os frutos da educação espiritual, plantada no lar, são geralmente colhidos ao longo da vida. Perguntas para reflexão. Pergunta 1. Como tenho ensinado meus filhos ou família a respeito de Deus no dia a dia? Orientação. Avalie se o ensino espiritual tem sido parte da rotina ou apenas algo eventual. Ensinar sobre Deus não requer fórmulas complicadas. Envolve conversar sobre ele nas refeições, explicar o sentido dos louvores, compartilhar experiências com oração e ler a Bíblia juntos. Desafio da semana. Separe pelo menos 3 dias nesta semana para ler um pequeno trecho bíblico com seus filhos, ou cônjuge, orar juntos e fazer uma pergunta simples sobre o texto. Comece com algo como o Salmo 23, João 3,16 ou Provérbios 3, 5 e 6. Pergunta 2. Tenho dado exemplo de um discípulo fiel dentro de casa? Orientação. Reflexione se sua vida no lar é coerente com sua fé. Seus filhos ou familiares aprendem mais com o que você vive do que com o que você diz. Palavras devem estar alinhadas às atitudes como perdão, humildade, dependência de Deus e firmeza amorosa devem ser visíveis. Desafio da semana. Peça à sua família ou alguém de confiança que compartilhe, com carinho e sinceridade, como tem percebido seu testemunho cristão no ambiente do lar. Escute com humildade e, se necessário, peça perdão ou assuma um compromisso de mudança. Pergunta 3. Que obstáculos tenho enfrentado para discipular minha família? E como posso superá-los? Orientação. Identifique se os desafios são tempo, cansaço, distrações, falta de preparo ou até mesmo desânimo espiritual. O primeiro passo para vencer esses obstáculos é reconhecê-los e buscar estratégias práticas e espirituais para enfrentá-los com perseverança. Desafio da semana. Liste seus principais obstáculos em papel ou no celular. Ore sobre eles todos os dias desta semana. E compartilhe com um irmão de confiança, pedindo apoio e oração e conselho prático. Pergunta 4. Tenho investido tempo intencional no crescimento espiritual dos meus filhos? Orientação.
O tempo que investimos revela nossas prioridades. Ensinar no lar não é sobre quantidade de horas, mas intencionalidade e regularidade. Aproveite os momentos simples do dia: o café da manhã, o caminho para a escola, a hora de dormir, onde tudo pode se tornar um discipulado. Desafio da semana: crie um momento específico e regular para discipulado familiar. Pode ser 10 minutos após o jantar, antes de dormir ou logo pela manhã. Comece pequeno, mas com constância. Use esse tempo para um versículo, uma oração e uma conversa curta. Conclusão: o lar deve ser um lugar de ensino e crescimento espiritual. E como pais, somos chamados a ser os primeiros mestres da fé. Discipular os filhos não é tarefa opcional, é um compromisso diário e constante. Não podemos terceirizar a formação espiritual da nossa família, pois o discipulado começa dentro de casa. Em meio às distrações do mundo moderno, a voz de Deus e a verdade de sua palavra precisam ser ouvidas com clareza em nossa casa. Ao fazer do ensino bíblico parte da rotina familiar, estamos estabelecendo a base para uma vida cheia de fé, esperança e propósito. Que estejamos atentos para ser os pastores espirituais dos nossos lares, conduzindo nossos filhos e esposas no caminho do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por estarmos sendo conduzidos por Ele por um caminho excelente. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.